10h12 aqui nos altos da Estância Grande. Programa Debates e Opiniões. Vai ao ar todos os sábados das 10 às 12. 10h12. Pela terceira vez, Gilmar Mendes manda soltar Jacó Barata. Gilmar acolheu o pedido de habeas corpus da defesa de Barata e revogou decretos de prisão preventiva que pesavam contra ele. Isto é a manchete da revista Exame, uma revista da elite, da mesma elite que a gente falou no bloco anterior. A elite que era do prefeito, do Temer, tá? Aqui também tem um prefeito do PSDB, pertencente à mesma elite corrupta, que tem lá no STF juízes como Gilmar Mendes. Terceira vez que Gilmar Mendes solta Jacó Barata, filho, grande empresário do transporte coletivo do Rio de Janeiro, amicíssimo de Gilmar Mendes. E ele solta, a polícia prende e o juiz do STF e o juiz do STF solta um bandido. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou soltar outra vez o empresário Jacó Barata Filho, o rei do ônibus. Gilmar acolheu o pedido de habeas corpus da defesa de Barata e revogou decretos de prisão preventiva que pesavam contra ele. Em outra decisão, o ministro também revogou a ordem de prisão do ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, FETRAPOR, Leles Marcos Teixeira. É a terceira vez que Gilmar manda soltar Barata. Em agosto, o ministro deu habeas corpus para o rei do ônibus em 2 oportunidades seguidas, derrubando decisões do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro. Em novembro, 2 novos decretos de prisão foram expedidos contra Barata, um pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e outro pela 7ª Vara. Os investigadores alegaram que o empresário não teria se desligado de suas empresas e continuava sendo seu administrador. Abre aspas, do ponto em que determinou a prisão preventiva do ora paciente Barata, a decisão do Tribunal Regional Federal sugere o propósito de contornar a decisão do STF, assinalou Gilmar em sua nova decisão. Entre aspas ainda, por todas as razões tenho que a decisão do juízo de origem sugere o propósito de contornar a decisão do STF. Dado o contexto, é viável conceder ordem de ofício, suspendendo a execução de ambos os decretos de prisão em desfavor do paciente. Tenho que o contexto impõe a descontinuação da decisão que decretou a nova prisão preventiva, sem prejuízo de nova avaliação após o contraditório. Ante o exposto, revoga a prisão preventiva decretada no processo número tal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e a prisão preventiva decretada pela 7ª Vara do Rio, 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos 050 49 42-2017.4.02.5101. Publique-se Brasília, 30 de novembro de 2017, ministro Gilmar Mendes. Ou seja, ele diz que ele é que manda e ponto final. Se ele mandou soltar uma vez e se a polícia achar que tem que prender ele mais 50 vezes, Gilmar Mendes está dizendo que irá soltar o seu amigo quantas vezes for necessário. Não vale o que a polícia descobriu, não vale o que
os investigadores estão investigando. Ou seja, o bandido continua solto, livre, para gerenciar e administrar o seu negócio criminoso. Esta é a realidade que o seu Gilmar Mendes está executando. Outra da justiça. Justiça decide que réus, no caso da Boate Kiss, não devem ir a júri popular. O primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça acolheu o recurso dos réus Elisandro Calegaro, Mauro Londer Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, e decidiu por não levar o caso ao tribunal do júri. O relator do recurso, desembargador Victor Luiz Marcelo Lima, decidiu que o caso não era da competência do júri e foi acompanhado por outros 3 desembargadores: Manuel José Martinez Lucas, Luiz Melo Guimarães e Honório Gonçalves da Silva Neto. Para o relator, a conduta dos réus não pode ser considerada dolosa. Abre aspas. A prova examinada na sentença de pronúncia não aponta para uma conduta dolosa por parte dos acusados, seguindo-se a assertiva de que o estabelecimento noturno em que se deu a tragédia funcionava regularmente, embora com algumas pendências, sem obstáculo das autoridades encarregadas da fiscalização, Ministério Público, Prefeitura Municipal e Corpo de Bombeiros. Somando-se o fato de que o show pirotécnico já havia sido realizado anteriormente sem qualquer incidente, afirmou Lima, um dos desembargadores. O magistrado destaca também a denúncia feita pelo Ministério Público, abre aspas, para que seja a denúncia amparada nos termos em que pretendida pela acusação haveria de haver nos autos pelo menos indícios probatórios que apontasse para aquilo que a doutrina, como referi acima, denomina de desígnio criminoso, ou seja, a vontade de matar, o desejo de extirpar a vida humana. Fecha aspas. Mais uma vez, a voz da justiça, da elite, se manifestou, prevaleceu. E aqueles que colocaram em risco as suas vidas e as vidas dos outros, não irão a júri popular. Serão julgados por desembargadores. Então, a partir desta sentença, já podemos prever as futuras sentenças, se caso elas ocorrerem e se esse julgamento, esse crime não prescrever. É com tristeza que a gente fala isso, e indignação, muita indignação, porque o juiz, né, esse conjunto de desembargadores, coloca a culpa no Ministério Público, na Prefeitura e no Corpo de Bombeiros. Mas nenhum representante ou responsável por essas instituições estão no processo para serem julgados. Porque durante o processo, o prefeito, então, não foi elencado como réu. E digam-se de passagem que o prefeito lá de Santa Maria naquela época, se não me falha a memória, era do PMDB. E parece que atualmente é secretário do atual governo do Estado. Não quero pecar por uma informação inverídica, mas tenho quase certeza que seja isso. O magistrado destaca a denúncia feita pelo Ministério Público, né, para justificar a sua tese e o seu voto.
A desembargadora revisora Rosaura Marques Borba proferiu voto desaconselhando o recurso, mantendo a decisão de levar os réus para julgamento do tribunal do júri. Foi acompanhada por outros 3 colegas, Silvio Batista Neto, Jaime Wegartner Neto e José Antônio Cidade Pitres. Como foram 4 votos favoráveis ao recurso e 4 votos contrários, a legislação estabelece que deve prevalecer a decisão que favoreça os autores do recurso. Assim como os embargos foram interpostos pelos réus, fica mantida a decisão do relator de não levá-los a júri popular. Esta foi a decisão. 10 horas 23 minutos aqui nos autos da Estância Grande. Agora uma notícia do Sul 21, www.sul21.com.br. Você quer notícia fidedigna, vai lá e leia. Participe desse site que a gente tem também uma simpatia importante e que confirma aí as nossas fontes. Deputado gaúcho propõe uso de eletrochoque em adolescentes. A elite voltou com toda a sua voracidade histórica e trazendo métodos do século passado e quiçá não do século XIX, porque o eletrochoque iniciou lá no século XIX e foi até a década de 70 do século XX. Então essa história de choque, eletrochoque, é secular, é um tratamento odiado, excluído pelo mundo inteiro. Nenhum cientista, nenhum médico, nenhum profissional de saúde renomado e responsável indica esse tratamento. Na contramão da investigação do uso de armas de eletrochoque em presídios de Goiás, que está sendo investigada pelo Ministério Público do Estado, tramita na Câmara de Deputados projeto de lei 6.433/16, que autoriza os agentes responsáveis pela execução de medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes e a utilizar armas de eletrochoque em situações específicas. Então isso aqui é pior ainda. É pior ainda do que os tratamentos, ditos tratamentos de saúde de eletrochoque. Isso aqui é contenção física de adolescentes em medidas socioeducativas, ou seja, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses adolescentes estão sob proteção do Estado, não sob tortura do Estado, senhor deputado. O MP goiano abriu a investigação após denúncias de que agentes do Grupo de Operações Penitenciárias, GOP, foram flagrados usando armas de eletrochoque contra detentos que não ofereciam resistência. 2 servidores foram afastados no dia 30 de dezembro. Responsável pelo inquérito, o promotor Marcelo Coutinho aponta que o uso desse tipo de instrumento, considerado não letal, gera preocupações. Abre aspas, as armas não letais foram criadas e são utilizadas para a contenção de agressões contra as pessoas e de forma a conter os presos sem tirar a vida deles. Mas o que o agente tem percebido é que elas têm sido usadas como mecanismo de tortura, aponta o promotor Marcelo Coutinho. Já no projeto de lei, o propositor
anotem aí o nome do deputado gaúcho, Kajar Nardes, do PR do Rio Grande do Sul, já no projeto de lei, o propositor, deputado Kajar Nardes, PR do Rio Grande do Sul, diz na justificativa que a arma será utilizada para conter internos, funcionários e terceiros e que só será empregada em situações específicas. A Agência Brasil procurou o deputado, mas ele não pôde dar entrevista. A reportagem também não conseguiu contato com as organizações indicadas por sua assessoria. O projeto de lei detalha que a arma poderá ser utilizada contra o que chama de interno não cooperativo. O que é não cooperativo? Mesmo quando desarmado, se ele não puder ser imobilizado manualmente ou por meio mecânico, mas tiver que ser contido em razão de agressão, captura, detenção ou custódia, se sua conduta ou reação puser em risco a integridade física de eventual vítima sob seu domínio, de terceiro não envolvido, do agente ou de si próprio, de descontrole emocional em sua conduta ou reação puser em risco a integridade física própria do agente ou do terceiro, ou de tentativa de suicídio. Ou seja, é punitivo, senhor deputado. Essa descrição é de punição, senhor deputado. Tem técnicas para fazer isso, senhor deputado, que não precisam utilizar o meio de choque. Mais uma prova de que hoje estamos sendo dominados e dirigidos para o abismo, para a tortura, para a segregação, para a desumanização pela verdadeira elite racista que sempre esteve escondida pelo biombo da democracia. É um absurdo, no século 21, dezembro de 2017, a gente trazer uma notícia disto, desta monstruosidade, de um deputado eleito democraticamente para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, um estado dito politizado. É um absurdo. 10 horas 30 minutos.